Boa noite. Bom, Obrigada. eu que agradeço, seja muito bem-vinda. Boa noite para você e para todos que vão acompanhar aqui nosso bate-papo hoje ao vivo ou mesmo depois, quando a gente subir tanto no Instagram quanto no YouTube. Sim, legal. É, Queria começar dizendo o seguinte: da onde você concorda que tem muita gente que ainda não sabe o que é a definição de etarismo? Eu tenho algumas pessoas que às vezes eu uso essa palavra, eu vejo que a pessoa fica assim, meio torcendo a cabeça, assim, o que será que ele falou, hein? Quando a gente começou a falar um pouco mais sobre isso, eu falei que era um preconceito novo no mercado. A gente é um nome novo para um preconceito que a gente tem entre nós há muito tempo. Eu acho que todos nós somos etaristas, mas a gente não falava sobre isso, né? Então, eu acho que falar sobre longevidade, 50 a mais, sobre a revolução da longevidade, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Existe uma inversão da pirâmide demográfica em curso, né? É uma coisa muito nova. Então, por mais curioso que possa ser, nós estamos falando de idade, mas esse assunto é muito novo. Então, etarismo é um conceito que muito pouca gente, muitas pessoas não sabem o que é, né? Ele também pode ser chamado de ageísmo, que vem do inglês age, e também idadismo, né? Que é o preconceito baseado na idade. Então, é olhar para uma mulher como eu, que vou fazer 54 anos, ela tem 54 anos, então ela é velha, ou ela é desatualizada, ela não gosta de dançar, ou também a gente pegar uma pessoa mais jovem e já julgar essa pessoa mais jovem a partir da idade dela. É basicamente isso, mas é uma coisa que a gente vai ouvir falar cada vez mais, infelizmente. Mas existem estudos, ou você, de alguma forma, queria ouvir a sua opinião pelo seguinte: eu acho que quando você foi falando, eu fui pensando várias coisas. A primeira delas é que quando eu era criança e falavam assim, nossa, fulano tem 40 anos, eu olhava para a pessoa e via de fato uma pessoa mais velha. Eu tenho a sensação hoje que a gente demora mais para envelhecer, que as pessoas de 40 e 50 são mais jovens. Não sei se é porque eu também já estou nos meus 45. Esse é um ponto. O outro ponto que está coligado é quando chega então o etarismo. O etarismo ele já existe desde do adolescente que acha que quem tem 35 é um velho, e o de 55 que acha que o de 70 é um velho. Tem alguma definição quando esse contraste, esse sai ruído aí, sai faísca nessa interação? Não, eu acho que em qualquer interação, qualquer é, forma de. Existe até uma definição da própria Organização Mundial da Saúde, da ONU, acho que é da ONU. Qualquer coisa que envolve um preconceito ou uma discriminação ou um estereótipo, né? Então, que pode ser tanto da pessoa mais velha para a pessoa mais jovem, como da pessoa mais jovem para a pessoa mais velha. Então, qualquer situação em que você julgue uma pessoa pela idade, né? Tem uma nigeriana, uma escritora nigeriana que mora nos Estados Unidos, eu acho que ela mora nos Estados Unidos, o nome dela é Chimamanda Adichie, e ela tem vários livros sobre vários assuntos, um sobre feminismo, e ela tem um livro chamado O Perigo de uma História Única. Também é uma palestra no TED. E ela fala como a gente conta histórias únicas sobre as pessoas, né? Como a gente conta, como as pessoas contam histórias únicas sobre nós. Então alguém pode pegar e falar: a Cris Paz é uma mulher de cabelo curto. Essa é uma história única sobre mim. Mas eu sou muito mais, e você também é muito mais do que o Bruno Corano que eu vejo aqui, né? Existem muito mais histórias, nós somos muitas histórias. Então, eu acho que a questão do etarismo é quando a gente pega a idade e transforma na capa do livro da pessoa, né? Assim, a Cris é uma mulher de 53 anos. E o que tem dentro do universo dessa mulher, né? Aí você já parte do pressuposto que ela tem 53 anos, então ela não transa mais. Tem muito isso, né? Porque a gente, e é isso que você falou, é muito interessante, porque eu acho que tem um lado, a gente passa a achar as pessoas mais jovens à medida que o tempo passa. A gente olha, hoje eu olho uma pessoa de 60, eu já acho ela jovem. Por quê? Porque eu estou mais próxima da idade dela. Mas não é só por isso.
As pessoas de 60 anos hoje, ou as pessoas de 50, elas são diferentes das pessoas de 50 da geração passada, né? Se eu olhar para uma foto da minha mãe, comigo, bebê, minha mãe está com 31 anos e ela parece que é mais velha do que eu hoje, entende? E não é porque nós... E foi o que eu comentei, né? Que é essa sensação que eu tenho. É porque, na verdade, a gente vive, à medida que o tempo passa, as novas gerações têm novos hábitos, novas formas de vestir, né? Então, talvez, sim, as pessoas de 50 anos da geração passada se vestissem e agissem de uma maneira que a gente considera muito mais velha, né? Existe uma manchete de jornal que volta e meia aparece na internet, que é assim, velhinha de 40 anos, é uma manchete antiga falando, velhinha de 40 anos, sei lá, eu não lembro nem o que ela estava fazendo, eu fico tão chocada com isso, mas é normal, né? Igual o médico que fala, por exemplo, eu tenho uma amiga que a mãe dela, quando engravidou dela, tinha 27 anos, e estava escrito na ficha médica assim, primípara idosa. Ou seja, era o primeiro filho, ela era idosa para ter o primeiro filho. Eu tive meu filho com 36. Então as coisas vão mudando à medida que o tempo passa, né? Isso eu acho que existe essa... A gente precisa fazer essa correção. Os tempos mudam e a maneira como a gente enxerga as pessoas mais velhas vai mudar, né? E até as pessoas mais jovens também. E tem uma outra coisa que é o fato da gente ficar mais velho. Então, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando supostamente menos etarista, né? Sabe aquela coisa... Mas aí não tem o etarismo ao contrário que você comentou? Hoje, com 45, olhar o jovem de 18 e falar, sabe de nada. Eu acho que o etarismo, ele não existe a direção. Qualquer preconceito em que eu baseio em que eu substitua a idade pela identidade, a identidade da pessoa pela idade, é etarismo. Não importa em que direção. Se eu olho para o meu filho que tem 17 anos e falar, mas o meu filho tem 17, ele não tem capacidade de pensar isso. Eu estou sendo etarista com ele. Quando você pega um estagiário de 18 anos e fala, não, mas ele é imaturo para isso, ele não vai saber sobre isso. Também é etarismo. É etarismo, em qualquer direção é etarismo. Vai acontecer. Mas não tem um grau eu não sei se a palavra é verdade ou razoabilidade, porque de fato é normal que nós, na nossa idade, né, eu e você, a gente olhe para um jovem de 15, 16 e saiba, e a gente pensa o seguinte, quando nós tínhamos essa idade, nós tínhamos uma imaturidade normal, ou uma maturidade inferior à que nós temos hoje. Sim. E, consequentemente, a gente não estava preparado para uma série de coisas. Então, do mesmo jeito que eu fui criado pelos meus avós, e eu olhava minha avó com 97, ou meu avô com 87, e eu via as limitações. Então, assim, tem num certo grau, onde está o que a gente pode chamar de discriminação, eu não sei se a palavra é discriminação, e onde está o julgamento natural, que é impossível não julgar ou não avaliar, né? Nós nos baseamos em estereótipos o tempo todo, né? Eu acho que, na verdade, existem linhas tênues, sim, né? Que aí a gente não precisa ser tão radical. É claro que a gente vai supor que uma pessoa mais jovem tenha menos maturidade, assim como a gente supõe que uma pessoa mais velha tem mais maturidade, e nem sempre isso é verdade, né? Tem gente que só envelhece, mas não amadurece, né? Eu acho que a questão do etarismo, ela pode ser muito complicada, por exemplo, na hora de arrumar um emprego, né? Então, vou te dar um exemplo. Existem dados, né? Tem uma pesquisa da Ernst Young, que ela fez junto com a Maturi. A Maturi é uma plataforma de emprego e empreendedorismo para 50 mais. Existe uma pesquisa mostrando o seguinte, que dentro das organizações, os maiores líderes dentro das organizações, muitas vezes já dizem assim, para esse cargo eu não quero pessoas de mais de 45. E às vezes essas pessoas que fazem essas solicitações, né, que já exigem que a pessoa tenha uma idade, até uma determinada idade, às vezes são caras de 60 anos, que são líderes
e que estão ali na empresa há muito tempo, mas não querem contratar pessoas mais velhas. Então, o etarismo, ele começa a ser um problema, e aí a gente encontra isso em várias instâncias, quando ele prejudica a vida da pessoa que sofre aquele preconceito. Vou te dar um exemplo que pode estar mais próximo da gente. Quando eu tenho... Meus pais são falecidos, mas vamos supor que meus pais fossem vivos, estariam hoje com 85 e 87 anos. Nossa Senhora! E? Acabou a luz aqui na minha casa. Ah, que bom. Que bom que você voltou. Eu até falei, nossa, sumiu o som. O que aconteceu, Zezé? Acabou a luz aqui. Aqui em casa, Zezé. Só aqui em casa. Tá todo mundo com a luz ligada. Ô, Bruno, desculpa. Eu tô procurando uma luz aqui artificial. Imagina. Mas... Acabou a luz do nada. Não sei nem explicar. Isso nunca aconteceu. Algum problema... Nem sei explicar. Bom... quando você tem uma pessoa mais velha, por exemplo, dentro de casa, e aí, vamos supor, que a minha mãe, quando ela tinha... Minha mãe faleceu muitos anos atrás, mas você tem uma mãe de 70 anos e você considera que ela não pode sair sozinha, ou que ela não pode dirigir. Então, isso já é uma questão do etarismo, entende? Mas isso não pode ser tratado como um cuidado e uma preocupação, do mesmo jeito que você não deixa o seu filho de 4 e atravessar a rua sozinho. Não, nem sempre, porque aí a questão do envelhecimento, ela não as linhas não são tão marcadas como na infância, entende? Vou te dar outro exemplo que eu li outro dia, há um ano mais ou menos. O cara foi, ô filho, procura entender o que aconteceu, caiu a luz, puxa ali, eu tô fazendo uma live, ô Bruno, que situação que eu tô aqui. É bom, eu gosto. Isso mostra o quão verdadeira é a live. Assim, né? De fato. Exatamente. Quem sabe faz ao vivo. Literalmente, né? Eu achei a minha luz de emergência aqui. E aí, por exemplo, o cara foi comprar um carro. Era um senhor de 80 anos e ele ia comprar o carro. E ele foi com o filho. E aí, ele que tinha o dinheiro para comprar o carro, e o filho foi com ele na loja de carro. E o vendedor só conversou com o filho. Não conversou com a pessoa que ia comprar o carro. Era um cara de 80 anos que dirige perfeitamente bem, nas suas plenas faculdades mentais. Entende? Assim, a questão do etarismo, ela é muito particular. Você precisa o tempo todo acompanhar. Mas existem pessoas que estão... Exemplo, Oscar Niemeyer trabalhou até depois de 100 anos. Entende? Como é que você lida com isso? Você precisa entender como que essa pessoa está agindo, né? Você precisa acompanhar a vida dela. Então, eu vou me colocar aqui como um caso para você avaliar. E a história é absolutamente real. Eu fui criado pelo meu avô e ele sempre dirigiu. Eu não me lembro exatamente a idade, eu acho que ele estava com 78 ou 80 anos, e ele resolveu pegar a estrada para ir para Caraguatatuba, encurtando a história. Na volta, ele foi entrar naquele fazendão, eu não lembro direito o nome, na Tamoios. Mas você tem que sair para o acostamento para cruzar as pistas. Ele se atrapalhou e entrou na frente de um caminhão, foi um acidente seríssimo, ficou todo arrebentado, mas por sorte não morreu. E eu já vinha notando que ele vinha tendo dificuldade para dirigir, reflexo e etc, etc. Meses depois, ele recuperado, eu conversei com ele, eu falei, não é melhor a gente colocar um motorista e você ficar mais tranquilo? Ele não gostava da ideia. É bem complicado. Mas aí eu literalmente forcei a barra, porque eu falei, isso me deixa preocupado, porque você pode bater de novo, vai se machucar. Aceitou o motorista. Ele ficou com o motorista uns 3 anos e depois não aguentou mais e voltou a dirigir. Dirigiu, não bateu mais, dirigiu até os 87 anos
Ele voltou do escritório dirigindo, chegou em casa, subiu, deitou na cama e morreu. Olha isso. Ele terminou o último dia dele dirigindo, trabalhando e, enfim, fazendo as coisas que ele gostava. Mas, de alguma certa forma, eu interferi ali com a melhor das intenções e tentando chegar num acordo, né? Isso, porque eu estou tentando usar as suas explicações para fazer um auto-julgamento, uma autoanálise. Eu estava praticando etarismo? Não, eu acho que no seu caso não. E eu até recentemente acho que eu vi, não sei se foi na Folha de São Paulo ou no Estadão, uma manchete sobre isso, mas não li a matéria falando até quando uma pessoa idosa pode dirigir. Isso é uma questão, né? São questões muito particulares. Mas, por exemplo, eu acho que você estava tendo um cuidado que é absolutamente normal, né? Mas é uma questão muito delicada, que pode machucar muito a pessoa, então é preciso ter cada vez mais uma delicadeza, um tato para lidar com essa questão e haver essa conversa, né? Porque muitas vezes a pessoa vai ficando mais idosa e ela até perde a noção daquilo que ela é capaz ou não de fazer. E muitas vezes fica mais teimosa, então tudo pode acontecer. A vida é perigosa e fica cada vez mais perigosa à medida que a gente vive mais, né? Eu dei exemplos, às vezes, um pouco extremos, porque eu não conheço tantos, eu não vejo isso no meu dia a dia, porque eu não tenho pessoas mais velhas convivendo comigo, eu sou a mais velha. Então, muitas vezes eu posso ver no meu dia a dia alguns preconceitos voltados para mim, né? Eu percebo, por exemplo, quando eu deixei o meu cabelo branco, eu vou fazer 54, mas quando eu tinha 49, eu resolvi assumir o meu cabelo branco e fiquei 4 anos com o cabelo branco. E é muito perceptível como as pessoas passam a te enxergar de outra forma. O cabelo branco, ele marca muito, né, muito claramente que você está numa determinada idade e a gente se sente um pouco invisível, assim. É muito engraçado, sabe? E aí, depois de um tempo, eu voltei a pintar o meu cabelo. É impressionante como é que o tratamento muda, né? Então, o que se considera etarismo, quando ele se torna sério mesmo, é em questões como, por exemplo, demitir uma pessoa porque ela completou 50 anos ou 60 anos, sem olhar para o restante que está acontecendo, né? Entendi. E a própria falta de oportunidade que o mercado a oportunidade que o mercado para de oferecer. E isso é uma questão, Bruno, que cada vez mais será um problema. Por quê? A gente tem dados no Brasil e na América Latina que tem um envelhecimento, nós estamos num ritmo de envelhecimento muito rápido. Por quê? Porque a gente tem menos filhos e a gente está vivendo mais. Então, o velho mundo, como é a Europa, já existe. Na Europa já é muito natural a gente imaginar, ali existem muitas pessoas idosas. O que está acontecendo é que no Brasil e na América Latina, em ritmo muito parecido, a gente tem. Nesse momento, nós somos o lugar onde as pessoas estão envelhecendo mais rapidamente. A relação, né, entre a população mais idosa e a população mais jovem. Para você ter uma ideia, no Brasil, a cada 21 segundos, uma pessoa faz 50 anos. É muito estarrecedor esse dado. Então, o que vai acontecer? Dentro das empresas, por exemplo, em que a gente tem uma juniorização muito grande, e aí a gente tem muitos júniores e que não se relacionam tão bem com pessoas mais velhas, sendo que essa intergeracionalidade seria e é uma grande oportunidade de aprendizado de todos os lados. O que vai acontecer é que cada vez mais as empresas vão ter menos possibilidade de contratar pessoas mais jovens, a oferta de pessoas mais jovens vai diminuir e a oferta de pessoas mais velhas vai aumentar. Então, essa conta vai ter que fechar, entende? O que acontece, por exemplo, dentro das empresas? Quando existe educação continuada dentro das empresas, né? Treinamentos, muitas vezes dentro da empresa, a pessoa mais velha para de receber treinamento, aí ela começa a receber a tal da aposentadoria compulsória. É uma série de coisas que às vezes não fazem sentido, né? E aí
Outro dia eu fui dar uma palestra, sabe onde? Eu fui dar uma palestra dentro do sindicato de funcionários do Legislativo, lá em Brasília. Por quê? O que aconteceu? É o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União. Então, esses são os funcionários desse lugar. E eles têm uma associação, um sindicato, e lá dentro eles lançaram várias conversas sobre machismo, sobre racismo, e a primeira conversa que eles quiseram ter foi sobre etarismo. Por quê? Porque acabou de ter um concurso público com a nova entrada com a entrada de novos funcionários, né, de um novo grupo de funcionários, e eles estavam querendo discutir como fazer essa intergeracionalidade, ou seja, quando chegarem funcionários novos, como que vai haver a interação entre os novos e os velhos? Vai haver preconceito? Os novos já vão olhar para os mais velhos e falar, nossa, esse cara parou no tempo. Entende? É muito necessário que a gente fale sobre isso. Porque as oportunidades de interação para ambos os lados, elas são muito ricas. A gente tem muita coisa para ver, para descortinar. Quando eu comecei a falar sobre etarismo, porque eu envelheci, né, depois que eu fiz 50 anos, uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, mas essa virou sua bandeira? Aí eu, cometendo um ato de etarismo, falei, não, né? Pensei assim, não, isso não é minha bandeira. E aí eu comecei a conviver com pessoas mais velhas, de 55, 60, 70. E eu fiquei impressionada com a quantidade de gente incrível que tem mais velha. E a gente não olhava para elas, porque a gente não olha para o envelhecimento, a gente não quer pensar nisso. Eu não sei, eu talvez por ter sido criado pelos meus avós, e sempre estar cercado de pessoas mais velhas e sempre ter trabalhado com pessoas muito mais velhas até hoje, eu não sei se eu tenho esse sentimento, mas eu queria explorar com você um pouco mais a parte do trabalho, porque você comentou uma coisa e eu fiquei de novo refletindo, será que isso se aplica a mim? Você falou que você deu um exemplo que eu sei que é real, mas que esse é muito forte, que é quando a pessoa chega a uma determinada idade, não importa mais nada, a pessoa está fora, mas você deu o exemplo também de um executivo que parece que é o líder de uma operação, que falou, olha, para aquela posição eu faço questão que seja uma pessoa jovem. Eu tenho exatamente essa conduta. Tem algumas áreas que eu prefiro pessoas mais velhas, mais experientes, mais serenas, mais vivência, né? Normal. Uma pessoa com 50 anos tem muito mais vivência do que uma pessoa de 25. E para algumas áreas, eu sinto que a gente consegue tirar mais proveito se for uma pessoa jovem só porque ela tem uma sintonia maior com alguns aspectos sociais ou tecnológicos que alguém com mais idade não tem. Então, eu passo isso nos meus negócios. Mas jamais demitir alguém por causa da idade, a não ser que a pessoa não consiga se atualizar. Sim, eu vou ser muito sincero, espero não ser aqui condenado. Já aconteceu de eu ter pessoas que entraram para trabalhar conosco com mais de 60 anos, 65 anos, e a pessoa não se atualizou, então tinha muita dificuldade para mexer no e-mail, ela estava meio fossilizada em termos tecnológicos. Então, assim, ela podia ter até 25. Se ela não consegue utilizar as ferramentas do dia a dia, ela não funcionaria. Mas aqui naquele caso ficou perceptível que era por causa da idade. Sabe essa coisa? É igual o meu avô. O meu avô, ele quis celular, mas ele usava assim, depois de muito treinar, ele usava o basicão e com a tecla grande, e olhe lá, se desse, já existia iPhone. E eu tentei deixar um para ele usar. Ele falou, Jesus, não dá, sem condição. Então, assim, realmente chega uma limitação. Mas eu queria primeiro explorar o ponto de que tem algumas posições que eu realmente vejo que, às vezes, uma pessoa mais sábia, mais experiente, mais vivida é melhor, e outras precisa da jovialidade. E, por fim, enquanto você estava falando, eu também fui pensando,
né, que você falou que às vezes tem essa alta entrada de jovens. Muitas vezes é por custo, né? Porque também custa mais barato. O molecão que Exatamente. saiu da faculdade, ele custa muito menos do que o cara de 50 anos que já nem precisa mais se sujeitar ao perrengue de ganhar um trocado e trabalhar que nem um maluco, né? Eu acho que, na verdade, são várias coisas que vão ter que ser questionadas. Então, quando você fala que uma pessoa enferrujou, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, está enferrujada em relação a tecnologias novas, e você viu isso na prática, aí viu na prática, ok. Mas quando a gente parte do pressuposto de que uma pessoa mais velha já está enferrujada, eu acho que é aí que a gente tem que começar a renovar os nossos paradigmas, porque isso vai começar a mudar cada vez mais. Por quê? Existe o que a gente chama de a revolução da longevidade, é a pessoa depois dos 50 está entrando na faculdade, eu acabei de sair de um curso que eu estou fazendo, que é sobre escrita com inteligência artificial. Eu sou uma influenciadora que comecei na internet com 37 anos, aos 40 fiz uma transição de carreira. Então, na verdade, a gente está vendo muitas coisas acontecerem. Então, o etarismo é quando a gente já parte do pressuposto que se a pessoa é mais velha, ela não vai servir. Então, você não vai nem entrevistar uma pessoa mais velha, entende? Nem toda pessoa mais velha vai estar desatualizada. Pelo contrário, eu conheço muita gente nova que tá desatualizada desde sempre, porque isso também tem a ver com estado de espírito. Então, cada vez mais, a gente vai ver o tal do lifelong learning, vai ser uma verdade cada vez maior. Na minha vida, isso é assim. Eu não sou uma pessoa que gosta do acadêmico, mas eu estou sempre aprendendo coisa nova. Eu sou palestrante desde 2012, mais ou menos, palestrante profissional desde 2012, e todas as vezes que eu vou dar uma palestra, eu também, tendo a oportunidade, eu assisto outras palestras. Eu estou sempre fazendo cursos, conhecendo gente. Se eu olhar minha agenda de telefone, né, a minha agenda, os meus contatos, eu conheço gente de todas as idades e muita gente jovem. Então, quando eu saio com gente jovem, eu estou saindo com pessoas que, para mim, têm a mesma idade. E eu também tenho uma convivência, né? Você foi criado pelos seus avós. Eu tive uma avó que morreu com 95 anos, completamente lúcida, era das pessoas mais modernas que eu conheci. Então, eu acho que não é uma questão da gente estar aqui defendendo o jovem em detrimento do velho ou o velho em detrimento do jovem. Eu acho que a gente está entrando numa era em que a palavra multigeracional vai ser uma palavra-chave. Porque se a gente pensar, por exemplo, uma empresa que tem muito tempo de existência, né, um banco que tem 70 anos, se ele começa a renovar todo o seu corpo de funcionários e só colocar pessoas mais jovens, onde vai ficar a memória dessa empresa? Então, o legal é exatamente essa integração entre todas as idades. Aí é que está a grande riqueza, né? Acho que na Europa existe lugar, por exemplo, em que os asilos ficam do lado das creches, né? Você já reparou como é que os velhinhos e as crianças se dão muito bem? Então, essa intergeracionalidade, essa transgeracionalidade, é uma palavra que vai aparecer muito nos próximos anos. E às vezes a gente pensa, então vou te dar outro exemplo de etarismo, Bruno. A mulher sofre muito mais etarismo, sabe? Aí é uma junção do machismo com o etarismo. Por quê? A mulher, quando ela vai para o mercado de trabalho, né? E aí quando ela vai engravidar, alguém já olha para ela torto, né? Quando eu engravidei, fui contar para o meu chefe, eu era diretora de criação de uma agência, parecia que eu estava contando que eu tinha roubado o caixa da empresa, assim, né? Tipo, meu Deus, engravidou. Beleza. Eu fiquei viúva, grávida do meu filho. Quando eu estava com 7 meses de gravidez, o meu marido, namorado na época, teve morte súbita. E aí eu voltei de licença maternidade antes da hora, uma confusão e tudo mais. Então já foi difícil para mim. Beleza, passou essa fase, criei meu filho sozinha, trabalho muito, virei palestrante, enfim. Eu passei a trabalhar muito mais e muito melhor e descobri muito mais potenciais. Quando eu fui mãe solo, virei empreendedora depois de ter virado mãe solo e tal. Se eu tivesse dentro de uma empresa hoje, né, dentro de uma agência de publicidade, eu estaria passando por uma coisa dentro da agência que é a tal da menopausa. Eu estou na menopausa, né, eu vou fazer 54, eu entrei na menopausa aos 47.
a menopausa cria uma série, ela nos traz uma série de sintomas, uma loucura. São sintomas emocionais, são sintomas físicos, fora a questão estética, que a gente depara com a questão estética. Então, dentro das empresas, isso que eu tô te dizendo isso porque eu converso muito com a Fran Winandi, que é uma profissional de RH que trabalha muito com diversidade etária, e ela me conta várias coisas. O que acontece? Muitas mulheres que estão em cargos de liderança, né? 8 em cada 10 mulheres que estão na menopausa, hoje em dia, estão no mercado de trabalho. Muitas vezes são mulheres que estão no seu auge profissional, e aí elas começam a ter fogacho, que é o famoso calorão. Elas começam a ter sintomas emocionais que parecem depressão, cansaço, não entendem muito bem o que está acontecendo com elas, porque a menopausa está começando a ser mais conhecida agora. E aí, muitas vezes, elas acham que estão tendo burnout. Então, elas, no meio de uma reunião importante, elas têm um fogacho, ficam suadas. Então, assim, é complicado tudo isso, entende? A natureza não é muito legal nesse sentido com as mulheres, ela é muito cruel com as mulheres. Só que às vezes essas mulheres estão no seu auge profissional, no seu auge de vivência, de experiência. São aquelas que sabem gerenciar melhor situações de crise, né? Muito melhor do que uma menina de 40, de 30. Então, olha, na verdade a gente está abrindo a panela. É um caldeirão muito mais profundo do que a gente imagina, assim. Chegaram várias perguntas muito bacanas. Deixa eu ler para você Ótimo. uma das primeiras. A Bruna disse o seguinte: parabéns pelo papo. Eu queria saber de vocês se vocês não acreditam que o etarismo faz marcas, produtos e serviços perderem oportunidades de negócios ao desprezar as necessidades do público 50 a mais. Nossa, essa pergunta é ótima. Eu, inclusive, já falei sobre isso. Eu acho que as marcas, elas são míopes, né? Somos nós 50 mais que temos vista cansada, mas as marcas é que estão enxergando um pouco, porque tem um mercadão aí, tem um mercado enorme. Isso em números, eu não tenho números aqui para te dar, mas eu já trouxe um texto falando sobre isso. A mulher, o homem 50 mais, ele tem mais grana, ele quer viajar, ele, né, assim, esse público 50 mais quer viajar, quer estudar, quer fazer faculdade, uma outra faculdade, quer fazer um novo curso, um novo mestrado, quer aprender uma língua, quer viajar o mundo inteiro, quer cuidar da pele. Então, assim, esse é um mercado, a economia prateada, ela nem é prateada, ela é dourada, ela é incrível. E o que eu percebo muitas vezes é que as próprias marcas têm dificuldade, algumas não, algumas já saíram, já entenderam que o negócio é bom, mas algumas têm dificuldade de falar porque elas mesmas enxergam o envelhecimento como, envelheceu, tem que usar fralda, entende? Assim, como se não tivesse uma velhice, um envelhecimento cheio de vida. E o que a gente mais vê é um envelhecimento cheio de vida. Mulher de 60 anos começando a fazer musculação e ficando com o corpo super sarado, as pessoas mais velhas fazendo esporte radical, viajando o mundo. Então, assim, é um mercadão. É um mercadão. Concordo, e eu concordo que muitas empresas ainda não se moveram, mas a outras a gente já vê, né, certos produtos. Você vê desde, por exemplo, né, você vai na GNC aqui, tem o multivitamínico normal e tem o para mulher e tem para mulher com mais idade ou para homem com mais idade. Eu comecei a ver cursos de idiomas voltado para pessoas que estão mais maduras. Enfim, eu tenho visto aos poucos surgirem mais produtos e serviços, como você comentou. E tem uma coisa também. Antes, vou só complementar com uma coisa muito legal, que você até contou do seu avô, né, que ele estava com o telefone com letras maiores. Eu tenho uma amiga que ela estuda gerontologia social, que é o estudo do envelhecimento, principalmente nesse âmbito social. É muito interessante e ela me conta muitas coisas. Ela tem uma frase maravilhosa que ela fala assim: o que é bom para o idoso é bom para todo mundo. Então, letras grandes não fazem mal para os jovens. Letras grandes deveriam estar em todos os aparatos tecnológicos, porque
avançar na tecnologia e continuar atualizado na tecnologia é algo que a gente tem plenas condições. É maravilhoso exercitar o nosso cérebro aprendendo novas coisas nas tecnologias. Eu, como produtora de conteúdo digital, aprendi a editar, aprendi e continuo aprendendo, né? Então, isso é muito bom. O que é bom para o idoso é bom para todo mundo. Se a gente pensar no mundo com o olhar de se é bom para quem é idoso, nós vamos ter um mundo muito melhor para todo mundo, né, Bruno? Pensa bem. Sem dúvida. Mas eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu vejo assim, quando fala idoso, para mim, é realmente alguém com muita idade. E não é só a idade, é alguém que já está começando a ter certas limitações, ou de locomoção, ou motora, ou cognitiva. Então, ou seja, isso às vezes só chega lá para os 80 ou mais. Eu acho que até lá, se a pessoa tem saúde, 45, 55, 65 ou 75, muda nada. Tudo bem. Eu conseguia pedalar e nadar muito mais rápido do que eu pedalo hoje. E daqui 10 anos, com certeza, vai ser ainda mais lento. Mas ainda assim, eu pedalo com vários caras que têm 70 anos. Eles vão num outro ritmo, mas eles estão super saudáveis, né? Então, quando fala a palavra idoso, para mim, assim, tem alguma limitação. Não aguenta ficar em pé na fila. Eu também não gosto muito da palavra idoso, mas se a gente for na etimologia, idoso é só o seguinte, cheio de idade. Idoso não é uma palavra pejorativa. Às vezes, eu até já falei várias vezes, prefiro ser chamada de velha do que de idosa. E outro dia minha irmã me contou um caso engraçadíssimo. Ela foi comemorar os 60 anos das amigas. É uma turma de amigas que está juntas desde a escola. E aí fizeram uma viagem para comemorar os 60 anos de todas. A minha irmã não fez 60 ainda, porque ela é um pouquinho mais atrasada, mas ela foi para comemorar. E aí chegou no hotel em Ilhéus, a pessoa do hotel falou para a pessoa da agência de viagem: eu fiquei sabendo que você está mandando um grupo de idosas para cá, e a gente já preparou tudo para elas. E assim, eram mulheres super descoladas que fazem de tudo, né? Ou seja, a pessoa de 60 hoje é muito diferente da pessoa de 60 há mais tempo, né? Ela faz muito mais coisa, ela faz atividade física. Você, quando você pedala, você está construindo o seu bom envelhecimento. Eu acho que esse conceito de construir um bom envelhecimento é o que a gente deveria ensinar para os nossos filhos, né? Para as crianças. Essa educação para o envelhecimento, ela tinha que estar presente na nossa vida desde sempre. Porque a gente tem uma questão com a idade, a gente não lida tão bem. Eu preciso fazer terapia quando eu penso que eu estou envelhecendo, assim. Não é que eu tenho pavor, mas eu preciso lidar. É paradoxal para mim. Não é uma coisa totalmente simples. Tá ótimo. Não. Tem perdas. Né? Eu conversei aqui com uma psicóloga há uns meses atrás, aqui no Instagram. Ela chama Silvia Loeb e ela tem um perfil que chama ela. Idade. Ela é então foi isso. É incrível, eu conheço ela. Enfim, ela fala, né? A idade não me define. Eu confesso que aquela live, para mim, foi assim, uma mentoria ali de 1 hora privada, em termos de como encarar o envelhecimento. E ela depois tem até 80 mandei uma anos mensagem. e é linda, né? Ela é maravilhosa. Ela é incrível. Cabeça boa, enfim, sensacional. A Neide mandou uma outra pergunta aqui. Como minimizar o preconceito numa equipe com pessoas jovens e mais velhas todos juntos? Eu acho que é preciso promover a interação entre essas pessoas, dar a conhecer. Não é uma coisa assim, não é simplesmente botar junto, sabe, Bruno? O que eu percebo é que para mudar essa mentalidade, a gente vai precisar, dentro das empresas, fazer programas de adaptação, programas em que isso vai ter que ser colocado de uma maneira muito gradual, né? É igual você colocar 2 gatinhos que não se conhecem, né? Minha prima falou, vou adotar um gato, como é que eu vou fazer para colocar com o outro gato? Não é tão simples assim, né? Quando você tem um programa, eu não sei se seria muito legal você um dia conversar com o Morris, que é o dono da Mature, que é essa plataforma de empreendedorismo 50 mais e oportunidade de trabalho. Ele
empreende junto com as empresas, ele desenvolve junto das empresas esses programas de como fazer, né? Existem empresas hoje que estão com esse objetivo de diversidade dentro da empresa. E o Morris, a Nature, ela conseguiu agora construir um selo chamado Age Friendly, que é um selo que já existe em alguns países, e agora no Brasil existe esse selo que é concedido pela Nature. Então, todos esses programas, essas coisas que acontecem, essas inovações, essas adaptações, essas lutas contra os preconceitos, precisam ser gradativas, né? Não adianta falar, vou colocar no cantinho, vocês conversam. Mas eu queria citar uma coisa que eu acho muito linda. Tem um projeto na Dinamarca, que eu acho que é dinamarquês, chamado Biblioteca Humana. Eu estou citando, você vai entender onde eu vou chegar. É muito lindo isso. É um projeto sobre diversidade, e já existiu no Brasil, já foi feito no Brasil, que é o seguinte: dentro das bibliotecas públicas, eles chamam pessoas para se candidatar como se elas fossem livros. Isso tem um pouco a ver com o livro da Chimamanda que eu citei. Então, uma pessoa chega e coloca lá, vamos supor, uma pessoa se candidata e o nome dela o nome do livro é Mulher Muçulmana, porque ela é uma mulher muçulmana. E aí alguém escolhe, né, dentre os livros livros disponíveis, a pessoa escolhe lá, eu vou conversar com essa fulana. Então, como é que ela abre esse livro? Ela senta e conversa, essas duas pessoas sentam e conversam, e a mulher lá conta a história dela, né? Então, o que vai acontecer quando uma sair de lá tendo lido a história da outra, sendo ouvida a história da outra? Vai entender que ela não é só uma mulher muçulmana, que ela é uma mulher que tem um pai e a mãe assim, que cresceu não sei aonde. Ou seja, ela sai dali entendendo que tem uma história muito mais profunda. E eu acho que qualquer interação dentro das empresas ou em qualquer ambiente que seja entre jovens e velhos que estão se vendo assim com um pouquinho de medo, né, precisa acontecer conhecendo histórias, né? Lembra daquele filme Um Senhor Estagiário com esqueci o nome dele, gente. Robert De Niro. Robert De Niro, maravilhoso. E com a Anne Hathaway. Aquele filme é lindo, né? E ele dá um show de modernidade para a empresa dela, que é super moderna e tudo mais. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Eu sinto, eu vou comentar, mas não sei se isso agrega, mas eu sinto que aqui nos Estados Unidos, em especial talvez no norte, que é onde eu estou, as pessoas convivem melhor com os idosos. Como eu vejo idoso em todos os locais, eu vejo muito idoso na academia, eu vejo idoso em lanchonetes, e eu sinto em São Paulo uma divisão maior, sabe? Aquela coisa de tem certos ambientes que você tem a certeza que você não vai encontrar alguém com mais idade. O Rio, por exemplo, o Rio já é um lugar que você tem lugares, né? Copacabana, ali tem muito idoso e tudo mais. Já é um lugar que tem as pessoas mais velhas. Esse cenário vai mudar em vários lugares. Essa demografia está mudando a cada dia mais, né? Aqui uma outra pergunta também da Neide: o que as pessoas devem fazer passando por uma situação de etarismo? Eu acho que Ou seja, é aquele que se sente afetado, né? Atacado. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte: eu não sou a favor dessa coisa, estou sofrendo preconceito, vou dar o grito, vou cancelar essa pessoa, vou denunciar. Acho que primeiro é tentar conversar, porque somos todos etaristas, sabe, Bruno? A gente, todos nós, até quem está envelhecendo é etarista. A gente tem muita dificuldade de se ver no lugar do mais velho. A gente não se identifica com o idoso, né? Eu daqui a 6 anos eu vou ser considerada idosa no Brasil. Não me identifico com isso. Mas acho que tem que chamar para conversar, chamar para reflexão, numa boa, e pensar que estamos todos nós aprendendo muito sobre tudo isso, né?
A gente fala muito sobre machismo, né? Combater o machismo, combater o racismo e outros, né? LGBTfobia, capacitismo. A gente está sempre lutando contra essas coisas e tem várias coisas que a gente está aprendendo. Tem piadas que a gente contava outro dia que hoje a gente não pode contar mais. A gente está sempre aprendendo. Eu costumo dizer que a gente está vivendo na era da reaprendizagem. Então, acho que a gente precisa ser paciente. Não é condenar o outro, não. É chamar para conversa. É tentar chamar a pessoa para se colocar no seu lugar. Né? Não é fácil, nem tem regra. Eu acho que tanto para essa pergunta quanto para a anterior, eu acho que vai muito bem educação no sentido de educar mesmo as pessoas, porque eu acho, do mesmo jeito que quando você tem uma criança muito pequena, estou falando quase bebê, e chega um cachorro e ela não tem ainda o jeitinho, então ela passa a mão de um jeito bruto, ela agarra o pelo do cachorro e puxa a cabeça do cachorro para baixo. E aí você fala, não é assim, faz carinho, e aí a criança aprende. Salvo as devidas proporções, eu já vi pessoas jovens discriminarem e maltratarem pessoas mais velhas, e eu chamei, e talvez por eu ter convivido intensamente, né, por causa dos meus avós, eu chamei de canto, falei, você tem pai e mãe? Seu pai e sua mãe, não sei se já são velhos, mas ou você tem avô ou seus pais já são velhos, e vão ficar mais velhos ainda, e você vai ficar velho também. Então, exercitar um pouco aquela coisa de reflexão, de compreensão e realismo, né? Porque a única certeza que a gente tem é que a gente, se não morrer antes, vai a gente vai ficar velho. A gente vai envelhecer. E a gente vai ter dificuldade para se locomover, para enxergar, para o tato, muda tudo, né? Tem um quadro no Fantástico. O velho é o jovem que deu certo, né? Eu adoro essa frase, assim, o velho é só o jovem que deu certo. Minha mãe morreu com 55 anos, eu adoraria que ela tivesse ficado velha, né? Teve um quadro do Fantástico há muito tempo atrás, provavelmente anos, que eles colocaram duas pessoas jovens, eles colocaram um óculos. Eu vi isso, mergulho, eu vi isso. Uma luva daquelas grossas, e falaram, vai lá, faz as tarefas do dia a dia para você ver como é um perrengue. Você lembra dessa matéria? Eu lembro, essa matéria foi genial. Ô Bruno, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, que o etarismo é uma causa que cedo ou tarde também vai ser sua, porque de todos os preconceitos, o etarismo é aquele que nós estamos na mira dele, todos nós estamos na mira dele. Não importa se eu sou homem, mulher, heterossexual, homossexual, preta, branca, não importa se eu tenho deficiência física ou não, eu tô na mira do etarismo. Então, se você não combate ele hoje, mais adiante ele te espera na esquina. Então, eu tenho uma frase muito irônica, porque eu sou uma pessoa que gosta de brincar. Eu falo que a melhor vingança contra um etarista é desejar a essa pessoa vida longa. Que é o que minha avó falava comigo. Você chega lá. É simples assim, né? Olha o comentário da Flávia, muito bom. Uma vez, uma jovem chamou minha mãe de velha e ela disse, reza para você chegar até lá. Muito bom, né? Exatamente. O Júlio perguntou o seguinte, quais conselhos você daria para outra pessoa que também quer entrar no mercado de trabalho após os 50 anos? Essa pergunta é boa, porque a gente sabe que, de fato, as empresas não estão abertas. Em geral, realmente o mercado se fecha, né? Eu não acho que tem uma fórmula mesmo para responder, não. Eu acho que, na verdade, acima de tudo, se manter bastante atualizado, né? Conviver com todas as idades e procurar formas inteligentes e criativas de approach, né? De mostrar o seu trabalho. Eu acho que o LinkedIn hoje é uma ferramenta muito poderosa, né? Você produzir conteúdo no LinkedIn, você mostrar que você está atualizado, fazer interações. Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta muito útil e muito poderosa. Mas acho que não vai ser só as pessoas querendo esmurrar a porta
que vai fazer o mercado abrir, né? A gente precisa trabalhar dentro das próprias empresas, e as empresas estão lentamente se abrindo para isso, porque eu acho que é uma questão matemática. Em algum tempo isso vai ser um problema, se as empresas não quiserem mudar isso, né? Eu acho que cada vez mais as empresas precisam colocar a idade como uma pergunta menor no currículo, né? Porque o importante é você entender quais são as habilidades da pessoa, né? Eu estou procurando uma pessoa para uma vaga assim, ela tem que ter essa formação, essas soft skills e tudo mais. A idade não tem que ser uma pergunta, eu acho que isso tem que estar na entrevista de emprego, né? Você sabe que em alguns estados aqui americanos você não pode perguntar a idade. Olha, é proibido. Do mesmo jeito, você não pode perguntar a opção sexual, você não pode perguntar se a pessoa tem filhos, porque dá a entender o seguinte: se você tem filho, então não quero porque você tem filho pequeno, vai ficar doente. Ou, enfim, tem vários estados aqui que têm restrições muito claras em relação ao processo de seleção. Você não pode pedir foto. Enfim, tem uma série de coisas que inicialmente... Isso é incrível. Quando eu cheguei, eu achava estranho. Eu falava, mas eu vou contratar, eu tenho o direito de saber o que eu quiser. Mas aos poucos eu fui entendendo que isso é para proteger a relação, né? É para que você faça o filtro da maneira correta. Você vai fazendo o funil e entendendo que, assim, eu estou buscando uma pessoa que tem essas habilidades. Então, você não tem que ver a cara da pessoa, você tem que pensar, ela faz isso bem? E aí vai, né? Porque senão você vai sendo atravessado por vieses inconscientes que vão fazendo com que você já julgue. A gente julga o tempo todo, né? A gente é movido por a gente estereotipa o tempo todo, né? E é muito lindo que haja empresas que pensem assim, né? A Neide também tinha escrito, o problema é fazer... Isso aqui foi um comentário, não foi uma pergunta. O problema é fazer com que essa mistura de idades funcione na prática. Realmente é um desafio. Eu já peguei dentro dos meus próprios negócios, sabe aquela coisa de entrou um gestor um pouco mais velho, o pessoal fica meio distante, faz gozação, fala por trás. Eu já administrei isso e realmente não é uma coisa simples. Por mais que eles interagissem, rolava bastante isso. Pois é, por isso que não é só contratar, né? É preciso investir num programa mesmo, para que isso funcione, né? Não é uma coisa simples. Mas isso aí eu volto naquele meu comentário. Eu acho que é educar, né, as pessoas. Porque elas tinham muito, nessa minha operação, que o time continua o mesmo, tá? Eles se adaptaram. Eles começaram a perceber que eles tinham muito mais a aprender com uma pessoa bem mais velha do que se tivesse um garotão lá de 40 anos. Eles perceberam que alguém com 85 era um mix muito mais valioso, já que eles têm os 20 e os 30 anos, né? Então eles não precisavam de mais mais do mesmo. A diversidade ali, eles entenderam, mas deu trabalho. Existem muitas pesquisas mostrando, né, que a diversidade dentro das empresas é muito lucrativa, porque os funcionários são mais empáticos com várias questões, né? Você consegue ter uma multiplicidade dentro da empresa que vai representar, inclusive, quem consome os produtos ou serviços daquela empresa, né? E outra coisa que você falou também, que não tem a ver com o nosso assunto, mas eu acho que é um exemplo interessante, né? A questão da maternidade, na minha opinião, ela é a mulher, quando ela se torna mãe, ela tem tantos... Ela aprende tantas soft skills, assim. Eu, depois que eu virei mãe, sinceramente, eu acho que eu seria uma funcionária bem mais interessante depois que eu virei mãe. Me tornei autônoma. Mas, nossa, eu acho que eu sou uma mulher muito mais inteligente, madura, interessada, capaz de administrar várias coisas ao mesmo tempo, uma pessoa com muito mais serenidade. Nossa, maternidade é um curso. Maternidade é uma grande pós-graduação. Imagino. Eu ainda não sou pai, mas ouço isso muito dos meus amigos. O Sérgio fez um comentário aqui muito legal. Trabalho numa empresa multinacional e também durante uma entrevista de emprego não é questionado idade, estado civil, gênero, se tem ou não filhos, etc. Que legal. Você vê, já tem empresas que já fazem isso mesmo, independente da legislação, né? E eu queria fazer mais um comentário. Eu sou muito amigo
de um diretor da Robert Half, que é a empresa, né, de seleção de pessoal, talvez, não sei se é a maior do mundo, mas é uma das grandes. Eu participei de um podcast com eles. De quem que você é amigo? Do Cássio Narciso. Aham. E ele me fala, Brunão, é o seguinte, se a pessoa é um advogado, um dentista, um psicólogo, ou seja, um profissional autônomo, liberal, ele vai bem, não tem idade, porque ele dita o ritmo até onde ele quer ir, com qual pegada, e etc, etc. E se você é um empresário também, e se você romper um certo nível hierárquico, ou seja, você já está, sei lá, C-level, você é da alta diretoria, você segue sendo um produto interessante. Então, assim, você saiu da Nestlé com 58 anos, mas talvez a farmacêutica tal vai querer você com 62, e ainda você vai ter uma vida útil. Mas se você não romper um certo estágio ali, um certo limiar, e você perder o emprego ou tentar a transição antes disso, ele falou, é um caos. Ele falou que ele tem muito problema para recolocar pessoas dos 45 para frente e não tem cargo altíssimo. Ele fala, realmente Sim. é um problema. E eles têm muita dificuldade não é nem sensibilizar, mas em romper certas barreiras corporativas, porque realmente às vezes é política, não, a gente só contrata 42 para baixo e acabou, não tem nem conversa. É bem triste isso, né? Inclusive, quando você falou a questão do preço, né, do valor, porque muitas vezes a empresa contrata pessoas mais jovens que são mais baratas, né? Mas eu acho que isso tudo vai gerar ainda muitas discussões, assim. Às vezes a pessoa quer continuar trabalhando, porque para ela é importante continuar trabalhando. Às vezes ela pode ganhar menos, né? E para ela é importante a convivência no trabalho, desenvolver um trabalho. Então, existem o que a gente chama de carreiras em Y, né? Que não é só... Outro dia eu dei uma palestra dentro da Stellantis e numa reunião foi dito isso, assim, que todo mundo estava querendo só cargo de liderança, e não tem tantos cargos de liderança, né? Tem que haver uma forma de você ter uma mobilidade dentro da empresa que não seja só para cima, você pode andar na horizontal, né? Enfim, então várias possibilidades. Uma pergunta importante. Quando você vem para Nova York para a gente combinar um videocast presencial com várias pessoas na mesa e um grande bate-papo? Bruno, vou te contar uma coisa, eu nunca fui aos Estados Unidos, você acredita? Tô tirando meu visto porque eu acho que agora tá na hora de ir. Então tá na hora, então, de fazer uma visita aqui. Isso vai ser, tudo bem? Eu imagino que você venha para passear, mas vale abrir uma brechinha para a gente marcar um videocast. Eu tenho medo de ir para Nova York e nunca mais voltar, porque é tão a minha cara que eu vou enlouquecer. Mas qualquer hora vai acontecer. Esse é um bom motivo. Sim. Sem dúvida. Eu queria dizer o seguinte, o papo superou as minhas próprias expectativas pessoais. Eu sabia, lógico, que a gente ia falar de etarismo, mas eu achei que a gente explorou o assunto de uma forma muito ampla, muito humana. Adorei a sua, não só o conteúdo, mas a forma que você conduziu o papo e as informações que você trouxe. Então eu queria muito, assim que der certo, que a gente, não que a gente não possa fazer outras lives, não quando não estiver em São Paulo a gente não possa marcar algo, mas torcer para você vir para cá para a gente fazer um podcast de um tema abrangente e com várias pessoas, fica rica a conversa, né? Com um grande debate, fica bem rico. Sem dúvida, Bruno, te agradeço demais pelo convite. Se Deus quiser, logo, logo vou a Nova York. E agradecer aqui a Marcileia, que também acompanhou a live. Ela está até dizendo aqui, foi um show de live, parabéns. O perfil dela é Dinheiro Reserva, ela fez uma live comigo algumas semanas atrás. Ela é expert em planejamento financeiro, que é a maior parte da turma que me segue aqui, querem falar de grana, né? Mas isso está correlacionado, todos nós vamos envelhecer, eu acho que se aplica. Então, muitíssimo obrigado. E grana obrigado. É um assunto importante também para envelhecimento, né? É verdade, Não é? É verdade. Porque
nós, a gente precisa planejar o futuro, né? É verdade, construir. Então, Bruno, muito obrigada, eu que agradeço. então, um grande beijo para você, obrigado também para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Terça que vem a gente está de volta e nós, Cris, vamos mantendo contato aí offline aqui, não ao vivo, por WhatsApp. Combinado, Bruno, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aqui, foi ótimo. Até acabar a luz, deu para acabar a luz e o papo continuou, a luz voltou, está tudo ótimo. Muito obrigada. E boa semana para você. Você Beijão. também. Beijo. Tchau. Tchau.